A história. O Firebase se originou da Envolve, empresa fundada em 2011 por Android Lee e James Tamplin. Oferecia uma API para desenvolvedores a fim de facilitar a integração do chat online para sites. Lee e Tamplin decidiram diferenciar a arquitetura em tempo real do sistema de bate-papo, uma mudança que levou à fundação do Firebase em 2011. A plataforma foi lançada publicamente em abril de 2012. O primeiro produto Firebase lançado foi a Real-Time Database, uma API para sincronização de dados de aplicativos em dispositivos Android, web e iOS. Tornou-se a parte do Google em outubro de 2014. O gigante da tecnologia então adquiriu o DivShot, uma plataforma de hospedagem na web que foi fundida com o Firebase. O que seria o Firebase? É um Back-end as Service, plataforma que automatiza o desenvolvimento de back-end e cuida da infraestrutura de nuvem. Nesse sentido de servidor, o Firebase fornece aos desenvolvedores uma variedade de ferramentas e serviços para ajudá-los a desenvolver aplicativos de qualidade, aumentar sua base de usuários e ser mais lucrativo. Toda sua base é construída na infraestrutura do Google, sendo categorizado como um programa de banco de dados no SQL, que armazena dados em documentos do tipo JSON. Isso quer dizer que tanto o aplicativo quanto seu banco de dados ouvem um ao outro, proporcionando ao usuário experiências integradas no aplicativo. Para que serve? Para que não haja preocupação com diversos fatores que costumam gerar dor de cabeça numa aplicação web ou mobile, como por exemplo, segurança na comunicação e transferência dos dados, limitações de infraestrutura, compatibilidade com vários tipos de dispositivos diferentes, problemas que envolvem UI UX. Principais serviços. A suíte de aplicativos do Firebase é enorme. Os principais serviços utilizados por desenvolvedores são Real-Time Database, onde dados são sincronizados em todos os clientes em tempo real, permanece disponível mesmo quando o aplicativo sai do ar. File Storage oferece uma forma prática de salvar arquivos. Authentication, autenticação usando senhas, número de telefone, perfil do Google, Facebook, Twitter, etc. Hosting fornece hospedagem rápida e segura para o aplicativo da web. Remote Config possibilita a personalização de seu aplicativo, sem necessariamente implantar uma nova versão, ideal para monitorar as mudanças da plataforma. Notification notificações podem ser enviadas com Firebase, sem precisar acrescentar nenhuma linha de código adicional. Test Lab um laboratório de teste, assim o aplicativo é testado em dispositivos virtuais e físicos, localizados nos data centers do Google. Analytics é possível entender melhor sobre seus usuários e como eles usam seu aplicativo. Também pode-se aplicar Machine Learning para fazer predições do comportamento do usuário. Crash Analytics, informações claras e acionáveis sobre os bugs que seu aplicativo apresenta. Dynamic Links, permite conversões de aplicativos nativos, compartilhamento de usuários e campanha de marketing. App Indexing, engajar novamente os usuários integrando a rede de pesquisa do Google. AdWords, publicar anúncios do seu aplicativo no Google, YouTube ou Play Store. AdMob, ajuda na monetização do aplicativo, permitindo inserir anúncios que encaixem no layout sem prejudicar a experiência do usuário. Performance Monitoring, informações sobre os problemas diretamente relacionados ao desempenho do seu aplicativo. Ok, vi tudo isso, mas quais as vantagens de usar Firebase? Bom, os dados são armazenados em tempo real. Autenticação via e-mail, Google, Facebook e GitHub. Armazenamento de arquivos pelo Google Cloud Storage. Hospedagem de arquivos estáticos. Aplicativos altamente escaláveis, sem preocupação quanto à infraestrutura. Bom, já suas desvantagens são a capacidade limitada de consultas devido ao modelo de fluxo de dados do Firebase, sem instalação local. E como eu uso o Firebase? Lá ele tem um plano Spark do Firebase, que é gratuito e oferece muitos recursos para ajudar os desenvolvedores a começar. Qualquer um pode ter acesso a partir de uma conta do Google. Com base nos requisitos crescentes, eles podem optar pelo plano Blaze. Começar sem nenhum custo é definitivamente uma boa opção oferecida pelo Firebase, e é um dos motivos da sua popularidade. O plano Spark tem limites generosos de leitura e gravação de banco de dados. Por exemplo, vamos considerar que você hospedará 20 GB de armazenamento no plano Blaze. O limite gratuito cobre 10 GB. Isso significa que o Firebase cobrará apenas 10 GB pelo uso extra. Bom, então eu vou dar um exemplo prático aqui do uso do Firebase. É um sistema simples e eu integrei a web com um aplicativo. Eu usei apenas o Real-Time Database e uma função de envio de SMS. Então eu vou mostrar aqui na prática como que está funcionando. Bom, eu me baseei na documentação oficial do Firebase e aqui ele vai te mostrar o que você tem que fazer, tudo certinho. A parte web eu fiz com Laravel, então usei PHP, né, para tudo. O Firebase não tem tanto suporte para PHP, fica um pouco mais difícil, mas fica tudo bem mais facilitado. Então, por exemplo, eu tô aqui no controller, o próprio Firebase te dá uma chave para você ter acesso ao banco. Obviamente que eu estou usando o plano Spark. Então, basicamente, um exemplo
de inserção usando PHP e Firebase seria isso. A gente pega o request, pega a referência do banco de dados, por exemplo, aqui eu peguei a referência da tabela drinks, essa tabela aqui. Depois a gente precisa gerar uma chave, a gente gera a chave referente a essa tabela. Então aqui eu gero aqui uma chave baseada nessa variável aqui, drink. Pega por sua vez do database, né, da referência. Então eu pego a variável novamente e faço desta forma aqui, e setando dessa maneira aqui. A gente coloca os itens, né, os campos. Então, por exemplo, a gente tem o ID, que seria a própria key. O name seria que a gente pega do lado do request, né, que é o do formulário. O price, né, o preço, transforma ele para inteiro. Essa FK aqui que eu também pego lá do request, seria a FK da marca, que eu pego lá de um spinner, se eu não me engano. Spinner ou um select. E eu vou mostrar aqui na prática como funciona. Então eu vou adicionar um novo drink. Aqui é a web, né, que tem todo o menuzinho. Coloco o nome da bebida. Eu coloco algum preço e eu escolho uma marca. Claro que tem aqui, né, as marcas, eu posso adicionar outras marcas. Aí já a gente vai ver isso e vamos cadastrar. Ele já cadastrou, então se a gente vir aqui no console do Firebase, o último aqui já vai ser o Attack Juice. Só para complementar a parte da web, eu vou mostrar como que, né, você manda lá o request para o controller, começa a ser um pouco mais sobre Laravel. A gente coloca os dois inputs do price e do name. Aqui eu estou pegando todas as marcas que eu já tenho e um botão para cadastrar. Esse cadastro, essa ação de cadastrar, que é o nosso request. Aqui eu estou pegando, para colocar no campo name, eu estou pegando lá da request, é algo chamado name. E se a gente for lá na DD, o name é name. Por exemplo, aqui o preço, o name é price. Então aqui no price, eu pego do request, tá vendo lá do formulário, o price. Eu vou mostrar então o aplicativo. Eu quero demonstrar a parte do real-time, né, do real-time database. Bom, eu vou primeiramente cadastrar um usuário aqui na tabela de users. Então eu vou abrir o aplicativo. Eu vou na parte do cadastrar, com uma senha qualquer, 1, 2, 3. E beleza. A gente vai para essa tela depois, que vai mandar uma mensagem de verificação para o número que a gente colocar aqui. Então, vou colocar aqui um número que eu vou receber o SMS. Eu vou colocar do meu celular porque eu perdi meu chip, infelizmente. Bom, coloquei aqui o número e a gente pega, né, a gente recebe o código, né? Eu já recebi aqui o código, tô com outro celular aqui. Eu vou deixar o print de como que isso chega, né? 7643. Se eu quiser, eu posso remandar o código, né, caso eu não tenha recebido. Mas vamos lá, vamos fazer o teste aqui para ver se vai adicionar o Wallace ou Brabo. Eu vou verificar. E ele já foi lá e deu uma mensagem de sucesso e já apareceu aqui, né? Eu vou tentar abrir com ele então agora. 1, 2, 3. Tentar fazer o login. E abriu. Como é um aplicativo eu tava testando, né? Tá bem feio aqui essa parte toda. Aqui a gente tem todos os produtos que a gente tem cadastrado aqui nos drinks, né? Então tem todos os produtos aqui, por exemplo, o Puro Malte 269 ml. Ele vai estar aqui, então tá aqui, ó, o Puro Malte 269 ml. Tentar apagar. E ele apaga já aqui automaticamente. Bom, eu vou tentar adicionar um produto para ver se vai chegar aqui. Antes eu quero fazer um teste aqui da marca. Bom, então vamos lá, colocar qualquer coisa aqui. Marca da Gucci aí. Então aqui eu tenho, né, as marcas que eu já tenho cadastrado. E vamos ver se eu cadastrar. Cadastrou já veio aqui a Goodsoft. Vamos abrir aqui e tá aí, a Goodsoft. Bom, vou cadastrar aqui um produto e vamos ver o que vai dar, né? Quero ver aqui também o menu. Então tá ali a nossa Tech Juice. Vamos ver se eu cadastrar aqui. E se eu vir aqui pra baixo, tá aqui Goodsoft. Vai aparecer aqui a Peita 5K e a Peita 5K aqui. Também tem o lance dos cupons. Então eu tinha feito, né, alguns cupons aqui. E ele também pega lá do Firebase. Todos estão disponíveis, né, porque não tem nada no carrinho. Mas é basicamente isso que eu queria mostrar. Skoll. Vou colocar qualquer preço aqui e qualquer nome. Vamos cadastrar. Tem que aparecer aqui. Apareceu. Então, Skoll. Tá vendo aqui o qualquer nome. Certo? Tá aqui. Vou mostrar rapidinho a função de adicionar do aplicativo, no caso, né? Obviamente, por ser em outra linguagem, fica um pouco diferente, mas é basicamente a mesma coisa. Então, aqui no botão de adicionar, que é este botão aqui de cadastrar, né? A gente pega aqui os valores e cadastra dessa forma aqui. A gente precisa de uma variável. É bem semelhante o jeito que cadastra. E aqui dentro do set value a gente coloca o que a gente quer adicionar, né? O drink. Dessa forma, a gente coloca um objeto, no caso. Então, a gente só precisa instanciar esse database reference, pegar, né, da tabela que a gente quer. Então é basicamente isso. Esse foi o Firebase.
o que é a Context API. De acordo com a documentação oficial, Context provides a way to pass data through the component tree without having to pass probes down manually at every level. Traduzindo a grosso modo, a Context API fornece uma maneira de passar os dados de componentes sem ter que passar manualmente em todos os níveis. Tá, mas o que isso quer dizer? No uso básico do React, quando precisamos que um componente filho tenha ou manipule os dados do pai, precisamos informar esses dados e funções nas props do componente filho. Para o que serve a Context API? A Context API serve para quando você precisa trabalhar com dados que serão reutilizados em diversas telas, ou seja, dados acessíveis a nível global da aplicação. Exemplos: dados de autenticação de um usuário, carrinho de compras, time zone, idioma, configurações de tema e etc. Mostrando agora a parte prática, eu vou mostrar os prints de códigos de um exemplo não usando a Context e depois os que usam a Context. Então, para esse exemplo, eu vou usar o componente Generate, que vai mostrar um nome aleatório quando o botão for clicado. O funcionamento disso se dá pelo useState, que está ali no começo do Generate na linha 5. O name é o valor que será mostrado, e o setName é uma função que altera o valor desse name. Além de que o useState recebe uma string como parâmetro para ser o valor inicial. Então, o setName é ativado no on-click do botão e recebe um valor para ser o próximo do name. E este valor está sendo dado pela função generate aleatório, que retorna um nome aleatório de alguém. Então, por enquanto, ele terá este funcionamento, conforme está sendo mostrado. Agora vamos supor que eu queira criar um outro componente igual ao generate, que quando o botão de um for clicado, os nomes que eles mostram terão que ser os mesmos. Ou seja, eles terão que estar sincronizados entre si. Então, copiando e colando o generate para criar outro componente, nós temos o dito, que será mostrado junto com o generate. Só que fazendo desse jeito, quando o botão de um é clicado, um componente mostra um nome e o outro mostra outro nome. Nós queremos que eles fiquem sincronizados entre si. Então, para isso, eu vou mostrar como ficar realizando essa sincronização dos estados sem usar alguma context. Então, teve que ser criado um estado global dentro do app, como está sendo mostrado na linha 14. E as propriedades do estado, como name e setName, terão que ser passadas como parâmetros para os componentes de generate e dito. Assim faz com que eles usem o mesmo estado. E esses componentes terão que receber essas propriedades. Então, dentro dos parênteses do componente dito, é passar as propriedades name e setName. E como eu estou no TypeScript, eu tive que criar um tipo para essas propriedades, como é mostrado na linha 4. Então, o do name é o tipo string, e do setName, como é uma função, teve que ser passado o tipo do parâmetro que recebe, que é o name do tipo string, e depois o tipo do retorno, que é void. E o componente generate também tem que receber os parâmetros name e setName, como mostrado. Então agora está funcionando tudo perfeitamente conforme mostrado. Só que desse jeito que eu fiz, eu não usei o context alguma. Então, por exemplo, à medida que vai tendo mais estado que os componentes terão que compartilhar, mais parâmetros terão que ser passados, mais parâmetros terão que ser recebidos, e isso pode deixar muita coisa na tela. Além que se eu quisesse, por exemplo, colocar o componente dito dentro do componente generate e fazer com que o generate não tenha nenhum botão, ou seja, não use a função setName para alterar o estado do nome, vai ser obrigatório o generate receber o parâmetro setName, mesmo que ele não esteja usando para alguma coisa, já que o componente dito vai ter o botão que usa o setName, ou seja, o generate só está repassando a propriedade setName para o dito. Então, se o dito estivesse usando um estado global e estivesse dentro de 8 componentes, esse estado global teria que ser passado para esses 8 componentes, mesmo que eles não estejam usando. Então, o exemplo fica assim. Agora, para corrigir tudo isso que foi colocado, é que entra a context. Então, começando com a criação dela, é usada a função createContext, que recebe os valores padrões das propriedades para aparecerem caso eles não sejam inicializados. Então, name vai receber uma string, e setName vai receber o tipo do seu parâmetro, que é o name do tipo string, e o valor do seu retorno, que como é do tipo void, terá que ser colocado uma chave vazia. Depois da criação, tem a função useList, que vai servir para conectar os componentes com a context. Então ele, por exemplo, vai permitir que a propriedade name seja mostrada no texto em verde e a setName seja colocada no clique do botão. E para isso é usado o useContext, que recebe alguma context, no caso, a listContext. E por último, nesse arquivo tem o listProvider. Ele vai ser usado como uma tag que envolve a div que envolve o generate dito. Assim é criada uma instância desse estado com o valor inicial sendo um nome aleatório. E quando esses componentes que ele está envolvendo se referirem a alguma propriedade como name e setName, será usado os valores da função listContext.provider. E esse children é o componente que será envolvido. No caso, é aquela div que contém o generate e o dito. Voltando ao arquivo principal, o que estava antes se referir a algum estado é removido para ser usado a context. Então as propriedades name e setName são obtidas pela função useList para serem usadas pelos componentes, como mostra a linha 7 e 17.
e o useList está sendo importado lá do arquivo listContext. Agora o componente listProvider, como eu disse, vai envolver a div que contém o generate e o dito. Assim, quando esses componentes se referirem ao name ou setName, será usado os valores que estão dentro do listProvider. E agora está falando tudo normalmente. E se eu fizer aquilo de colocar o dito dentro do generate e retirar o botão do generate, não usando a setName, já não é mais necessário que o generate receba o setName, mesmo que o componente dito use. Então finalmente o exemplo ficou assim.